que eu faço com as minhas vagas é a separação do que realmente o cliente não vai aceitar. Então eu separo muitos must-haves e falo, olha, esses são must-have, esses você tem que ter. Por quê? Porque o cliente está pedindo isso. Os outros o cliente releva. Então se está aqui dentro do must-have, precisa ter. Agora o nice to have, como disse, é nice to have. É legal se tiver, mas não é obrigatório. Então eu consigo te enviar para o cliente, fazer uma recomendação e aí o cliente decide se entrevista ou não. Boas-vindas a mais um episódio do Freecode Camp em português. Eu sou a Anielda Carla e, para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto e ondulado, usando óculos hexagonal e uma camiseta escrita Freecode Camp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Tami Silva, especialista em recrutamento remoto, com mais de 10 anos de experiência internacional. A Tami é a idealizadora do Tami Indica, onde ela conecta candidatos da América Latina com startups americanas, ajudando profissionais a encontrarem oportunidades remotas. Hoje nós vamos explorar juntos o mundo do recrutamento remoto e descobrir como se destacar no mercado internacional. Tami, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada você, Anielda, pela oportunidade. E para quem não consegue ver, deixa eu me descrever aqui rapidinho. Sou uma mulher branca, de franja, estou com o cabelo preso, um colar e uma blusa de alça cinza. E, Tami, eu queria começar aqui já com uma curiosidade. Eu queria saber aonde do mundo você está agora falando. Surpreendentemente, algumas pessoas acham que não, mas eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil desde 2020. Eu voltei para cá abril de 2020, quando a pandemia estava chegando aqui e fechando os aeroportos. Então eu tive que voltar, na verdade. E aí você continua trabalhando remoto desde então? Continuo trabalhando remoto desde... Eu já trabalhava remoto desde 2019, mas eu morava em Singapura. Nessa época eu estava em Singapura ainda, tinha finalizado o meu contrato. E aí eu estava de mudança para Tailândia, a pandemia bateu, metade das minhas coisas já estavam lá, a outra metade em Singapura. Voltei para Singapura para buscar as coisas, tive que fazer a quarentena e no meio da quarentena todos os aeroportos fecharam. Aí eu tive que voltar ao Brasil. E aí eu acabei ficando por aqui desde 2020, mas trabalho somente com empresas fora do Brasil. E falando sobre empresas fora do Brasil e recrutamento, como foi que começou essa sua jornada para se especializar em recrutamento de posições remotas? Como que foi isso? Começou quando eu voltei ao Brasil. O que eu percebi? Cheguei no Brasil, abril de 2020 mais ou menos, pandemia, não podia sair, estava todo mundo em casa e tudo mais. E eu comecei a procurar vagas aqui no Brasil. Eu fazia projetos para fora, recebia em dólar e estava procurando vagas aqui no Brasil. E aí eu vi que muitas pessoas sequer sabiam que elas podiam trabalhar para fora e ainda assim ganhar em dólar, e ainda mais, né, ganhar em dólar. Aí eu comecei, na verdade, a falar com os clientes com que eu trabalhava, quando tinha, sei lá, abriu uma vaga de QA, abriu uma vaga de assistente administrativo, abriu qualquer vaga na empresa, eu falava, contrata no Brasil. Aí eles, mas a gente não tem ninguém no Brasil, a gente não conhece. Eu falei, não, deixa que eu mando os candidatos para vocês. Então eu comecei porque primeiro eu vi, na verdade, um não conhecimento, né? O brasileiro não sabia que ele podia trabalhar e ganhar em dólar em 2020, há 4 anos atrás. Hoje em dia muita gente sabe e muitos ainda não sabem, mas muito mais do que em 2020. Então, como eu comecei isso, falando que eu estava trabalhando para fora, como é que foi e tudo mais, claro, eu já tinha um pé lá fora, porque eu já trabalhava, morava no exterior, então era mais fácil eu conseguir, porque eu tinha contatos no exterior e eu já trabalhava como freelance para fora, né? Freelancer. E aí, aqui no Brasil, quando eu continuei trabalhando com essas empresas, eu comecei a ver esse gap. E aí eu falei, poxa, se vocês não têm ninguém no Brasil que faz isso para vocês, deixa que eu faço. Vamos colocar mais brasileiro aqui dentro da empresa, vamos deixar mais brasileiros ganhando em dólar. E aí foi assim que eu comecei, lá em 2020, tanto o LinkedIn quanto as triagens dos currículos. Mas a minha história com a RH ela começou em 2013. Eu já trabalhei em um RH de uma multinacional, quando fui fazer estágio aos 16 anos de idade, depois eu fui contratada. Então eu trabalhava já na área de RH há 11 anos atrás, quando comecei minha carreira, que já tinha começado, né? Mas eu estava no começo da minha carreira ainda no Brasil, antes de mudar para o exterior. E aí eu acabei saindo do RH de uma empresa
Na época tinham 700 funcionários, nós do RH éramos em 8, 7 ou 8, e eu saí, pedi demissão e fui morar na Austrália. E aí lá eu troquei, mas acabei que voltei para o começo, voltei para onde eu iniciei, né, e continuei aqui em RH agora. E você foi para a Austrália para ter uma experiência para falar o idioma, para morar fora? O que que te motivou a fazer essa pivotagem naquela época? Eu queria uma vida melhor, eu queria uma qualidade de vida, eu queria poder ganhar bem, eu queria poder fazer as coisas que eu sabia que o Brasil talvez não fosse me dar oportunidade para fazer. Então, eu juntei tudo que eu tinha, pedi demissão, saí ali com. Eles acabaram me demitindo com aquele aviso, né? Então eu acabei ficando mais um mês e tudo mais. Juntei tudo que eu ganhei na rescisão, até o FGTS. Hoje em dia eu devo ter tipo R$ 100 no meu FGTS lá. Juntei tudo que eu tinha e comprei para ir para a Austrália. Cheguei lá com US$ 200 na mão, era tudo que eu tinha. E o aluguel lá custava, na época, uns 160, assim. Então eu tinha que comprar uma semana, arrumar trabalho para poder ficar. E eu queria uma vida melhor, porque eu sabia que aqui no Brasil eu, era improvável que eu conseguisse. E realmente, hoje eu olho para trás e eu vejo que tudo que o inglês trouxe para mim, se eu não tivesse saído do país e não tivesse aprendido inglês, nada do que eu tenho hoje e nada das pessoas que eu consigo ajudar hoje existiriam, porque eu não teria alcançado tudo o que eu alcancei. Eu falo para muita gente que o inglês ele mudou minha vida e ele realmente mudou minha vida. E não foi só a minha não, foi a da minha família também. Então, eu consegui ajudar minha família e eu consegui também, de certa forma, servir como um exemplo para que minha família também quisesse mudar de vida. Então, isso para mim é meu orgulho hoje em dia. Eu me identifico com isso. Aprender inglês também mudou minha vida completamente. A partir do momento que você sabe inglês, você consegue acessar ali uma parte do mundo que você nem tem consciência de que existe. São tantas camadas que você passa a acessar que é até difícil processar às vezes. É realmente isso que você falou. A gente nem sabe que ela existe. Até a gente aprender inglês e ver um mundo que você fala, meu Deus, explodiu a minha cabeça aqui, porque tem tanta coisa nova, tem tanta. Até quando a gente cresce muito pessoalmente, internamente, a gente se desenvolve, não só na questão do trabalho, né, mas a gente se desenvolve como ser humano e a gente melhora, porque a gente aprende a lidar com coisas que a gente nem sabia que existiam, com essas dificuldades, com essas diferenças culturais, e isso transforma a gente. E essa transformação, eu tenho a sensação de que essa transformação acaba abrindo mais oportunidades para a gente. Quando a gente consegue expandir mais o nosso caminho, o nosso conhecimento, a nossa visão, a gente também consegue encontrar mais oportunidades, se agarrar em alguma delas e fazer ela dar certo, assim. É, porque quando você não sabe que existe, você até procura, mas é como se estivesse tateando no escuro, e aí, de repente, você consegue enxergar, acende ali aquela luzinha, é uma analogia que eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Então acende aquela luzinha e você fala assim: "Nossa, agora eu consigo ver um pouco mais", às vezes nem tá tão claro, mas eu já consigo ter um norte. É muito difícil, às vezes, encontrar uma oportunidade quando você não sabe nem por onde procurar ou por onde começar. E agregando nisso, quando a gente não sabe por onde começar e nem como, né, ou qual é o caminho, a gente costuma aceitar tudo. A gente costuma atirar para tudo que é lado porque a gente está tentando fugir daquela realidade que a gente quer que melhore, né? Então a gente começa a procurar em várias coisas e nessa procura de várias coisas a gente também se perde um pouco do objetivo final e o caminho ele parece se tornar um pouco mais distante porque a gente vai entrando em tudo que é cantinho que a gente pode entrar para conseguir realizar as coisas que a gente está tentando realizar, mas sem ter um foco assim no objetivo final. E eu falo isso até puxando para a dica de carreira, para como montar um currículo, para como a gente vai colocar as work experiences ali dentro do currículo, né? A descrição profissional do que a gente acabou fazendo na empresa. Então, quando a gente consegue ter um pouquinho assim mais de clareza, quando a gente enxerga além e que muitas vezes nem é dado essa oportunidade para muitas pessoas dentro do Brasil, quando a gente consegue enxergar esse além, a gente consegue se agarrar
em algumas coisas que levam a gente um pouco mais longe e mais próximo do nosso objetivo, de forma mais direta e menos com caminhos que a gente vai entrando ali, ramificações. Faz todo sentido. Pensando aqui sobre o início do teu trabalho indicando profissionais brasileiros para essas primeiras empresas, eu fico pensando o que para os donos ou para as equipes dessas empresas internacionais que estavam recebendo esse convite, contrate brasileiros, né. Qual que é o diferencial que os profissionais brasileiros trazem para essas empresas? Olha, se tem uma coisa que toda empresa gringa, né, que a gente acaba usando a palavra gringa, mas toda empresa do exterior gosta no brasileiro, é a garra. O brasileiro, ele vai até o final, ele não desiste, é igual a gente fala, né, a esperança é a última que morre, e realmente, ela tá ali até o final. Então, o brasileiro, quando ele tem uma oportunidade que a gente sabe que vai mudar a nossa vida, a gente agarra com toda a força. E aí, isso é o que mais chama atenção fora. Ah, tem até um profissional, eu estava falando com uma das empresas e eu mandei, falei, falei sobre a contratação de brasileiros e tudo mais, e o CTO respondeu, né? Ele falou, a gente tem um brasileiro no time e ele é excepcional. Nossa, como trabalha bem esse profissional? E eu respondi, sim, eu sei, eu não respondi isso, mas o que eu queria dizer, sim, eu sei, o brasileiro trabalha muito bem, porque a gente enxerga isso como uma oportunidade de mudança de vida. E quando a gente muda de vida, a gente não quer perder e voltar para o que a gente tinha antes. Então a gente agarra. E a maioria das empresas, quando eles contratam brasileiros, é sempre nessa ideia de que, olha, brasileiro trabalha muito, brasileiro dá o sangue, brasileiro se doa, né? Então ele agarra a oportunidade e ele manda bem. Então somos sim muito bem vistos nas empresas do exterior. E é muito legal ouvir isso, porque a gente tem como nação, né, essa síndrome generalizada de vira-lata de: "Ah, não estudei o bastante, não dá para aplicar para essa vaga, porque eu não tenho todos os pré-requisitos". Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que é essencial, mas eu acho que é muito importante você ter falado isso, porque às vezes a gente não se arrisca para uma oportunidade, porque a gente já está fazendo o trabalho do RH antes, né. Total, total. E eu vejo, tem até uma pesquisa, se não me engano, que foi da McKinsey, aí nem é focada no brasileiro, mas focado na questão de gênero, em que mulheres não se candidatam se elas não têm 100%, se não me engano, ou um número muito próximo a 100% das vagas. E aí temos os homens ali que com metade das, das requirements ali, das solicitações das vagas, já se candidatam, mandam currículo e vão. Já temos aí também até uma questão extra um pouquinho mais a fundo. Mas sim, uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é, nem todo o RH faz isso. O que eu faço com as minhas vagas é a separação do que realmente o cliente não vai aceitar. Então eu separo muitos must-haves e falo, olha, esses são must-have, esses você tem que ter. Por quê? Porque o cliente está pedindo isso. Os outros o cliente releva. Então, se está aqui dentro do must-have, precisa ter. Agora, o nice to have, como disse, é nice to have. É legal se tiver, mas não é o obrigatório. Então, eu consigo te enviar para o cliente, fazer uma recomendação, e aí o cliente decide se entrevista ou não. Mas quando a gente está analisando um job requirement, também é importante, né, uma job description, que a gente chama de JD, job description, que é a descrição do trabalho ali. Quando a gente está se candidatando para uma vaga, achei uma vaga ali no LinkedIn ou em qualquer outro lugar, vou dar uma olhada na vaga. É importante também que a gente dê uma olhada para poder entender o que é que eu tenho para essa vaga, o que é que eu já fiz nos trabalhos anteriores que eu consigo entregar dentro do que eles estão pedindo. Eu não preciso ter tudo, porque o profissional, todo o RH sabe e todo gerente de área sabe que não existe o candidato ideal. Não existe o profissional que vai ter 100% daquilo, e o profissional que tem 100% daquilo, ele provavelmente vai querer mais do que você está oferecendo. Então, a gente sabe que quando você está disposto a aumentar o salário, a procurar alguém mais qualificado, beleza, mas não é a realidade da maioria das empresas. Eles estão sempre procurando alguém dentro de um budget. Se você está procurando dentro de um budget, a gente também tem que ter um bom senso ali de entender. Gente, não vai ter todo mundo que tem 100%. Aí o que eu, Tami, comecei a fazer com as vagas que eu compartilho? Separar os must have do nice to have. Então, se eu sei que se eu mandar para o cliente alguém que não tem ali, por exemplo,
está pedindo experiência com Python e a pessoa não tem Python, eu não posso mandar esse candidato para o cliente. Até porque no final do dia, se eu mando, o cliente também vai falar, poxa, Tami, você não está respeitando o que eu estou pedindo. E aí o candidato final que vai ficar sem vaga, porque eu também não vou receber mais vagas e eu não vou conseguir encaminhar mais profissionais. Mas é muito importante que a gente também não ache que a gente tem que ter 100% do que eles estão pedindo ali. Então, assim, quando vocês estão lendo outras job descriptions, faça uma análise ali do tipo, olha, eu sei que isso tudo aqui eu dou conta e no final do dia também, o que o recrutador e um gerente da área está procurando é uma pessoa com uma learning curve baixa, né? Você não vai demorar 3 meses para aprender o que a empresa precisa te passar. Então, realmente, você tem que ter ali o bom senso de olhar e falar, cara, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho é suficiente para executar isso daqui e eu demoraria, sei lá, 2 semanas só para poder pegar o resto das coisas que eu não tenho. Agora, deixar de se candidatar porque você não tem 100% das coisas, você está dando oportunidade para outra pessoa. Você está dando a oportunidade para outro profissional que está se candidatando. Então, dentro das vagas que eu compartilho, aí eu acabo fazendo essa separação para no final do dia facilitar para o candidato, porque ele sabe que se ele tem aquilo ali que está dentro daquela caixinha do must have, ele pode se candidatar, que é provável que a gente vai entrar em contato, vai chamar para entrevista e tudo mais. Se ele não tem, vai aparecer uma vaga que tem. Mas infelizmente nem todo mundo faz isso. Então a dica aqui para vocês é: analisem bem e vejam, dá para executar o que precisa dentro do que eles estão dizendo que eles precisam com o que eu tenho? Dá. Então manda o teu currículo que fica pelo recrutador decidir se dá ou se não dá. E você estava falando aqui do budget, né, você estava falando sobre como cada empresa tem um budget. Você nota dentro de todas essas empresas que você já teve contato, uma tendência de tentar pagar menos para profissionais que vêm da América Latina? Então eu vou pegar um profissional altamente qualificado e vou pagar ele, 1/4 do que eu pagaria para um profissional que mora nos Estados Unidos. Sim, eu vejo, mas o ponto é 1/4 do que pagaria para um profissional nos Eu Estados estava Unidos. exagerando, né, era um exagero. Mas tem empresa. Esses dias atrás, uma amiga minha que o Wayne me mandou também. É normal oferecerem $600 por mês para uma vaga de QA. Eu falei, onde é que estão oferecendo isso a ela? Essa empresa. Eu falei, você verificou com eles se não é a Índia que eles estão procurando? Porque lá eles pagam muito bem, bem não, muito barato, muito baixo, né? Ah, e aí ela foi e mandou mensagem pro profissional que entrou em contato com ela e falou, não, não, lá tá mesmo. Eu falei, gente, que absurdo. Um QA consegue tirar 3,5, 4, se for sênior, às vezes um pleno, 2,5, que seja, mas $600 por mês é absurdo. Mas sim, existem empresas que enxergam isso como uma oportunidade e aí eles exploram, mas eu sempre digo para todo mundo, você tem que calcular o quanto você já ganha no Brasil. Só que o quanto você já ganha no Brasil não é o teu salário bruto, são os teus benefícios. É o vale alimentação, vale refeição, as férias pagas, o 13º, é, convênio de saúde, convênio médico, né? Chama convênio médico. E aí o convênio médico é para quantas pessoas? É só para você ou você tem 3 dependentes? Ah, não, eu tenho 3 dependentes. Então calma aí, o teu salário não é 5 mil bruto. O teu salário é muito mais do que isso. Aí você vai procurar uma vaga que vai te pagar $1.000 porque você recebe 1.000 bruto, só que aí depois você vai ter que bancar todas essas outras coisas. Então, quando a gente procura uma oportunidade no exterior para a gente poder exportar os nossos serviços, a gente precisa estar atento. Não, vai ter empresas que vão querer pagar muito menos, muito, muito menos, e vai ter empresas que vão pagar menos, porém mais próximo do valor americano, né? Vamos trabalhar com o mercado americano, que é onde é o meu maior foco, mas do mercado dos Estados Unidos ou Canadá. Agora, o que acontece também? Quando uma empresa terceiriza esse trabalho, ela está vindo para um país em que tem leis diferentes, em que ela nunca viu o profissional que ela está contratando e ela está contratando uma empresa X numa cidade X que ela não tem muito a certeza da segurança da informação, vazamento de dados e tudo mais. Então, quando eles analisam todas essas prós e cons, eles têm que ter algum prós. Normalmente, pagar um pouco a menos, mas pagar um pouco a menos é um pouco a menos.
não é explorar as pessoas. E aí, infelizmente, tem muita empresa que vem e dá aquela bela explorada. Então, a dica que já fica aqui é sempre ficar de olho e ter o cálculo do mínimo que você precisa para você poder aceitar uma proposta. E US$ 600 não é uma proposta, tá, gente? US$ 600 é totalmente exploração. A não ser que você vá fazer estágio, só que não é o caso. Exato. Estágio, sim, US$ 500 a US$ 600 é super válido, porque é uma bela de uma oportunidade, já está furando ali a bolha, né? E trabalhando para uma empresa do exterior, depois que você tem o primeiro stamp ali no currículo, né? Opa, trabalhei para uma empresa do exterior, as coisas elas são um pouco mais fáceis, elas tendem a ser mais fáceis para você conseguir uma outra empresa. É mais fácil de comprovar que você tem inglês e experiência, né? É legal essa sua menção sobre um primeiro emprego. A gente vai falar bastante sobre conseguir o primeiro emprego, mas queria aproveitar sobre essa dúvida, talvez numa transição entre o primeiro e o segundo emprego. Que uma outra coisa, como a gente é muito obstinado, como você falou, brasileiros são muito dedicados e vão ali até o final e não quer voltar à situação que estava antes. Você já observou, por acaso, se a pessoa consegue, às vezes, esse primeiro emprego, trabalha lá, tá com um salário ali de entrada, ok, um pouco a menos, mas ok. E aí agora essa pessoa quer mais e vai voltar para o mercado para procurar uma segunda oportunidade. Você nota insegurança para essa transição, para sair do que está seguro, para se arriscar num próximo emprego? Eu acho que é um outro momento que é muito difícil, porque afinal de contas essa é a primeira empresa que te aceitou globalmente. Uhum. E aí a gente tem essa mania de, meu Deus, eu não posso sair, eu não posso largar essa empresa, meu Deus, eles me deram uma oportunidade, eu tenho que ser leal. Eu estava, um pouco antes da gente começar aqui o podcast, eu estava em call com um profissional que estava com essa dúvida. Ele me chamou para call para poder fazer uma pergunta, tipo, olha, eu sou muito grato à empresa que me contratou, mas me surgiu uma outra oportunidade, o que eu faço? Né? E é uma oportunidade que eu quero muito, mas eu também não quero ser ingrato a eles e tudo mais. Então, sim, tem essa insegurança e eu acho que é muito comum, porque, primeiro, o ser humano, a nossa cabeça, ela já é condicionada a manter a gente seguro. Então, quando a gente vê o mínimo de mudança que a gente não tem um controle, porque assim, se mudar, sair de uma empresa e ir para a próxima, será que eles vão me demitir no primeiro mês? Será que vai ter um layoff e eu não vou ficar sabendo? Você não vai ficar sabendo, realmente. Se tiver, você não vai ficar sabendo. Agora, é um risco que você corre. Então, é importante que a gente também, até às vezes eu falo, trabalhar para o exterior, exportar o serviço, né, para empresas no exterior, como as pessoas falam, trabalhar para gringa, às vezes não é para todo mundo, porque tem vários motivos. Salário, tem motivo riscos, tem motivo conforto, tem motivo diferença cultural. É grande, é bem grande. E tem gente que não quer lidar com isso. E tá tudo bem, porque tem lugar para todo mundo. Então, quando a gente está trabalhando essa questão de sair de um lugar para o outro, é automático e é normal que todo mundo sinta esse medo, porque a gente está indo para uma coisa que a gente não está mais na zona de conforto. É fora do que a gente consegue controlar. Até mesmo estando na empresa em que a gente estiver atualmente, já é fora do controle. A gente só sabe que está tudo certo porque a gente vê que, sei lá, o pessoal da área X ou o pessoal da gerência está feliz com o que a gente faz. Na hora que tiver que ter um corte, vai ter. Então, nada segura a gente. Estar nesse agora não quer dizer que eu estou segura. Tanto quanto ir para o próximo também não quer dizer que eu estou segura. Mas a gente não costuma ver dessa forma. A gente vê que o que a gente está agora é a zona de conforto e ir para a próxima tira a gente da zona de conforto e dá aquele incômodo, dá o medo, dá o frio na barriga. E aí, para isso, a minha dica é sempre esteja preparado financeiramente para fazer essas alterações. Salve uma graninha ali todo mês, porque daí, se você vai fazer uma alteração, você vai sair de um lugar e você corre o risco de não saber realmente o que está acontecendo. Ah, no pior dos casos, eu tenho a minha reserva financeira. Então, quando você pegar a primeira oportunidade, junte uma grana. Você já vai ser mais do que você estava ganhando aqui no Brasil mesmo. Então, usa um spare ali, um restinho para deixar separado, porque isso vai te ajudar a tomar uma decisão de sair de um e ir para outro. Você sabe que financeiramente você vai estar bem, você vai estar resolvido se alguma coisa der errado.
E outra coisa interessante de procurar esse segundo emprego tendo já garantido do seu primeiro, é que você tem ali a comprovação que você sabe, que você já foi bom bastante para ser contratado a primeira vez, e também procurar emprego já tendo seu emprego é muito mais tranquilo. A gente se sente menos pressionado a aceitar qualquer oportunidade que surge no caminho, né, que nem é uma oportunidade às vezes pra gente. Eu falo bastante sobre essa questão de trocar o 6 por 4, né? Tem muita gente que fala, trocar o 6 por meia dúzia. Eu falo, gente, às vezes vocês estão trocando o 6 por menos. Nem é meia dúzia, é tipo pior. Mas sim, super concordo com essa sua fala. Falando agora sobre o que uma tech recruiter busca no perfil técnico de um candidato. Eu sei que isso varia muito de acordo com empresas, mas uma pessoa que está começando a se preparar para uma primeira vaga, então essa pessoa já tem experiência aqui e ela quer começar a se arriscar no mercado internacional. Eu imagino que tem que ter uma série de coisas que ela precisa ter ali mínima para poder começar a se arriscar, né. O que você pode falar sobre isso? Eu vou trazer aqui um ponto, e é uma opção, é uma opinião assim, pessoal, mas com experiência dos últimos 4 anos enviando enviando candidatos para esses parceiros, né, para esses clientes. É muito difícil um profissional com menos de 3 anos ser chamativo para as empresas de fora. Tami, você está dizendo que só tenho menos de 3 anos, eu não posso? Não, não estou dizendo porque tem gente que consegue. Mas, se você for se comparar com um sênior, você vai começar a ficar muito frustrado, frustrada. Por quê? Porque tem muita oportunidade para sênior. Muito. Agora, para júnior, já não tem tanta. Então, como é que eu acabo dizendo do que você pode fazer? Tem duas opções. Não indico a primeira, mas cada um decide como faz. Você pode passar 3 anos procurando vaga no exterior, sei lá, já tem 1 ano e meio. Você vai separar o próximo ano para procurar vaga no exterior e aí você não vai trabalhar no Brasil. Você sempre vai ter 1 ano e meio de experiência. Então, se você está procurando uma vaga, você pode fazer a opção B, procurar uma vaga no Brasil, estar trabalhando no Brasil, ganhar experiência no Brasil enquanto você procura uma vaga fora. Ou seja, se você já tem 1 ano e meio de experiência, se vai passar um ano, você vai ter quase 3 anos de experiência, que já é ótimo para você procurar uma vaga fora. Agora, se você passar esse um ano inteiro só procurando e não tentar estar empregado no Brasil ou não ganhar experiência estando no Brasil, você vai continuar daqui a um ano a ser um profissional com 1 ano e meio de experiência. Então, a minha dica para quem está procurando vaga, para se preparar, no final do dia, está procurando vaga fora, tente manter a sua experiência no Brasil. Porque pode ser que em 2 meses você encontre, pode ser que em 6 meses você encontre, pode ser que em um ano você encontre, ou pode ser que você nem encontre daqui a um ano. No pior dos casos, você continuou a ganhar experiência e você vai ter experiência comprovada no seu currículo lá para você poder colocar e ser interessante. Então, dentro das questões de júnior, pleno e sênior, eu vou trazer um ponto aqui também que é bem trabalhado fora, pelo menos com os clientes. E aí eu já vou trazer aqui que tudo que eu estou falando é a experiência que eu tenho nos últimos 4 anos com os clientes que eu tenho, tá? Não é porque eu estou dizendo aqui que está escrito em pedra e é assim e acabou, mas essa é a minha experiência. Então, trazendo até aqui uma questão empírica. O que foi que eu passei nesses últimos 4 anos? É muito comum que as empresas do exterior trabalhem com tempo de experiência. Elas normalmente não chegam para a gente falar, olha, eu quero um júnior. Eles vão falar, olha, eu tô com uma vaga aqui que tem que ter pelo menos 3 anos de experiência com tal stack. Ou 3 anos de experiência com tal habilidade, né? Porque eu não trabalho somente com vagas tech, mas a maioria das pessoas acabam achando que eu só faço as vagas tech, mas eu tenho outras fora também. Então, assim, quando alguém chega pra gente, eles chegam com um período. Agora, se a gente está pedindo alguém com 4 anos de experiência, você chega com 13,5, é bom senso. Tá tudo bem. Agora, se eu estou pedindo alguém com 4 anos de experiência, não sou eu que estou pedindo, é o cliente. Eu tenho que seguir o que o cliente pede. E aí vem alguém com 2 anos de experiência, eu não consigo encaixar. Porque o cliente não vai querer ver. Eu já, para trazer uma realidade para vocês, essa semana eu comprei uma briga, entre aspas, tá? Mas eu comprei uma briga de um candidato que eu queria muito enviar para uma vaga. E eles falaram: Ah, mas a gente já entrevistou ele, o inglês não era tão bom. Eu falei: Não, mas eu entrevistei ele, o inglês dele é bom.
Aí eles falaram, tá bom, vamos mandar para o time de RH. Aí eu mandei para a galera, coloquei na planilha e tudo mais. Aí a pessoa responde, a responsável foi lá e falou, analisa que a Tami pediu para reanalisar o candidato. Aí eles me responderam, o candidato não tem inglês, a gente não vai passar, mas ele é muito bom e tudo mais, não sei o quê. Eu falei, eu sei que ele é bom, e eu sei que ele tem inglês, mas tudo bem. Aí passou. Só que nesse meio termo, eu mandei ele para duas outras empresas. E as outras duas empresas tiveram ótimos resultados. Um deles, ele chegou na final. As duas eram americanas. Ele falou com os americanos. Ou seja, ele não chegou até a final com um inglês que não era bom o suficiente. Aí eu recebi uma resposta do outros parceiros, né? Recebi uma resposta desse outro parceiro super positiva do candidato e tudo mais. E eu falei assim: eu vou voltar e vou comprar essa briga com essa outra empresa. Voltei, mandei mensagem para eles e falei: eu sei que vocês falaram que vocês declinaram fulano por causa do inglês. Mas olha, eu acabei de mandar eles para duas vagas e ele foi para a final com duas empresas americanas. Se esses clientes americanos de tal empresa e tal empresa dos Estados Unidos entrevistaram eles e não acharam que o inglês deles era um problema, como é que o seu time, que não é nem nativo, acha que o inglês deles, que o inglês dele não é suficiente? Aí é arriscado. Eles me voltaram, marcaram uma entrevista com ele essa semana. Então, essa semana ele tem uma entrevista que ele vai passar no processo. Só que você imagina eu fazendo isso com 200, 300, 400 pessoas, né? Não tem como fazer isso. Então, não é todo profissional recrutador, talent acquisition ou recruiter, que vai conseguir comprar essa briga para você. Então eu posso, às vezes, olhar para um profissional e falar, eu vou comprar essa briga, eu vou dizer, fulano tem 2 anos de experiência, eu sei que vocês estão pedindo 3, mas entrevista essa pessoa. Às vezes eu consigo, mas muitas vezes eu não consigo. E não dá para eu comprar essa briga para 200, 300 pessoas em uma semana, porque não tem tempo hábil para eu poder trabalhar com 200 profissionais em uma semana. Então, quando as empresas elas pedem uns requisitos, normalmente eles já estão setados naqueles requisitos. E se é 4 anos de experiência, não consigo comprar uma briga para um profissional de 2, mas eu consigo comprar uma briga para um profissional de 3 anos e meio. Então, a primeira coisa para as pessoas poderem trabalhar, por que eu contei essa história toda? Só para poder dizer que, às vezes, a gente consegue comprar uma briga. E quando eu digo comprar uma briga, não é brigar, é só ficar ali devotada no candidato. Mas tem vezes que é fora da nossa mão, assim. Eu só consigo colocar o candidato na primeira parte da fase. Depois vai para uma parte técnica, depois vai para uma entrevista com o gerente da área. E no final do dia, a gente nunca sabe se o sobrinho do dono vai pedir um serviço lá para a pessoa e vai ser alocado no lugar. Então, não é muito da nossa escolha. Porque o que facilita para a gente? Se a pessoa está ali dentro dos requisitos. Então, a primeira coisa para você analisar, quando você for começar a procurar uma vaga remota para o exterior e exportar os seus serviços, sua mão de obra, analise o que eles estão pedindo tecnicamente para dentro da vaga que você procura. Porque às vezes você não tem. Mas enquanto você está se candidatando, você vai estudando. E você vai começar a conseguir colocar isso daí como uma habilidade. Às vezes, eu estou vendo que eles estão pedindo muito Python, mas eu não tenho. Então, eu vou começar a estudar agora. Porque daí depois, quando eu tiver um pouquinho mais lá na frente, se nada me aparecer, lá na frente eu sei que o Python vai ser inserido dentro do meu currículo e ele vai deixar de ser um problema. Estou falando bastante Python, mas é porque tem muita vaga para Python agora, viu? Mas essa é uma das, assim, das primeiras dicas e também é importante entender qual que é o limite do recrutador. A gente só consegue comprar um pedacinho da briga. Até o resto é difícil. Esse candidato, por exemplo, que eu fui lá, eu suei por ele ali, ele conseguiu a entrevista, mas agora é com ele passar na entrevista e passar na entrevista técnica e convencer o gerente da área que ele é o candidato certo, né? Poxa, mas é bacana, porque ele não teria nem essa oportunidade se você não tivesse conseguido ter essa conversa com ele. E quando eu recebi o currículo dele a primeira vez, foi super honesto, assim, eu costumo também, quando eu entro numa entrevista, passar umas dicas para as pessoas, né? Aí agora que ele tinha conseguido para essa outra vaga, nem essa, ele me chamou, né? Falou, consegui e tudo mais. Falei, sim, já tô sabendo, mas você topa entrar numa call comigo? Porque eu vou te explicar como é que é o cliente, eu vou te dar umas dicas para você saber o que falar e o que não falar. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Eu adoraria fazer com um monte de candidato, mas eu não tenho tempo hábil para todos. Então, é legal quando isso acontece? Muito.
Porque se ele conseguir essa vaga agora, eu vou ficar muito feliz. Eu vou falar, tá vendo? Vocês não quiseram me ouvir no começo. E agora ele, quem sabe, ele consiga. Mas não é sempre que isso acontece. Infelizmente, não dá pra gente fazer isso com todos os candidatos que passam pelas nossas mãos ou pelas ATSs que a gente trabalha. Faz todo sentido. E eu estava aqui pensando sobre os requerimentos. A gente já sabe, é claro, que tem que ter o nível mínimo ali de inglês, que é crucial. A gente precisa ter esse mínimo de experiência, seja 3 anos, 4. De fato, assim, é muito comum ver as vagas no LinkedIn que são todas 3 mais. 3 mais, 4 mais, às vezes 5 que se pede. E eu fico pensando, qual que é a importância do portfólio desses profissionais? Porque eu imagino que também tenha um peso para você conseguir demonstrar o que está fazendo, até para você não ter que ficar naqueles processos seletivos, você tem que ficar trabalhando de graça um tempão para poder provar que você sabe. Qual que é o peso que você nota dos portfólios no processo seletivo? Odeio esses processos seletivos em que eles fazem projetos e aí você tá lá na quarta fase e faz um projeto de 3 horas. Ah, obrigada, a gente vai te colocar no banco de dados. Ou então, ah, obrigada, a gente decidiu seguir com outro profissional. Uma das coisas que eu acabava fazendo com os outros clientes era, a parte do processo era, ah, vamos fazer o teste técnico, fizemos a entrevista, gostamos, vamos te passar um paid demo project, que era como era chamado. Infelizmente, não é todo mundo que faz isso, mas resumidamente é projeto pago de demonstração. Ou seja, a gente paga pelas suas horas para você executar tal coisa, a gente vai pagar tanto por isso, e você escolhe se você faz ou não, você fazendo, a gente gostando do trabalho, a gente manda uma oferta, né? É só uma decisão final. E assim, o portfólio, ele vai ser mais voltado, principalmente na parte técnica, ele é mais voltado para o gestor da área, para as pessoas que forem te entrevistar tecnicamente. Agora, você não ter, não necessariamente vai te tirar de um processo, mas você ter vai ter um peso muito maior. Então, assim, se você não foi indicado por alguém dentro da empresa, você não tem um portfólio, a tua chance ali pode ser muito menor, a menos que você mande muito bem na entrevista e tudo mais. Então, assim, no final do dia, sempre tem como você dar aquela contornadinha. Mas se você já tem algo que demonstra as suas habilidades ali logo de cara, você não precisa contornar. Você não vai ter que ir um step extra para você conseguir convencer as pessoas da sua qualificação, do quão bom você é, do que você pode fazer para a empresa. Então, sim, portfólio é super importante. Tem pessoas que não têm? Tem pessoas que não têm. E tem pessoas que não têm e conseguem uma vaga? Tem também. Normalmente elas são indicadas por alguém, ou elas estão chegando ali como uma indicação interna, uma indicação do próprio recrutador, ou uma indicação de recrutador para recrutador. Mas no final do dia, portfólio vale muito, e principalmente se você é júnior. Porque quando você é júnior, você não tem muita experiência para conseguir colocar ali. O máximo que você tem é falar, tá, eu tenho 2 anos de experiência, mas você pode ser um profissional de 2 anos de experiência, ou você pode ser um belo de um profissional com 2 anos de experiência. Como é que você comprova isso? Tá num portfólio. Você fala, tá aqui meu portfólio, eu tenho 2 anos, mas olha a quantidade de coisa que eu já fiz. Ou olha o quão bom eu sou, o quão aplicado eu sou. E aí, um profissional de 2 anos de experiência contra um belo profissional de 2 anos de experiência, quem ganha é o belo profissional com 2 anos de experiência. Então, um portfólio é muito. Para algumas vagas é necessário. Não, as vagas que eu recebo, não, eles não são mandatórios, mas é igual você descrever um bom currículo. Sempre você vai estar na frente da outra pessoa que não tem um currículo bem escrito, né? Então você vai estar sempre um passinho ali à frente do outro candidato. E eu acho que esse é o ponto final. O ponto final não, o ponto importante de uma procura para uma vaga, tanto no Brasil ou qualquer vaga, né? Sendo aqui no Brasil ou sendo para fora, é você estar à frente de outros candidatos. Porque é assim que você vai chamar a atenção e ser o candidato de mais interesse das outras pessoas. Porque nós, recrutadores, recebemos quantos currículos? Muitos, diariamente. Quantos passam por uma ATS? Eu sou uma recrutadora independente, então eu trabalho com outros parceiros, eu utilizo as ATS dos clientes, então não é uma, são várias. E eu recebo muitos currículos quando eu posto uma vaga. Então, quais que chamam a atenção? Os que estão bem escritos, os que demonstram a organização, um bom storytelling, né? O que tem toda a informação que eu preciso está ali no currículo.
Eu falo, nossa, que maravilha, não preciso ficar indo num back and forth. Me diz isso, aí isso, e aquilo. E aí, nisso, foram 2 semanas só para conseguir toda a resposta que precisa de assíncrono, de conversa assíncrono com o candidato. Não, já está tudo ali no currículo. Então, esse candidato é o primeiro que a gente olha e fala, nossa, vou mandar para o cliente, porque ele já está, ou ela já está, perfeitinha. E ter um portfólio está dentro disso também. Perfeito. E geralmente nessas empresas parceiras, como que é o processo de recrutamento? Então, depois que teve esse screening, teve essa seleção do currículo e a pessoa começa o processo seletivo, geralmente quanto tempo leva? Como são essas etapas? Eu sei que varia muito, mas só para a gente ter uma ideia de linhas gerais, como geralmente funciona. Olha, pode variar de alguns dias para normalmente 1 a 2 meses, porque quando são processos mais longos, eu trabalho com vários parceiros e cada um tem um jeito de trabalhar. Alguns eu já mando o teste técnico, já fica comigo dentro do sistema, então quando eu subo um candidato, eu já encaminho um teste técnico. E se o candidato não passa nesse teste técnico, que é um teste rápido, são 12 minutos só de múltipla escolha voltado para o que a vaga está solicitando. Se a pessoa não passa, ela nem chega na parte do cliente analisar o currículo e tudo mais. Então, eles já adiantam. Enquanto tem outros clientes em que eu encaminho o currículo, eles analisam e se eu quiser deixar uma recomendação ou algum textinho, eles revisam. Enquanto tem cliente que, por mais que eu mande um textinho falando, olha, fulano de tal, não sei o que, não sei o que, eles não revisam, eles revisam o currículo, eles revisam o LinkedIn. Então, depende muito. Mas, tenho vaga, por exemplo, na semana retrasada, uma recrutadora de uma empresa gringa entrou em contato comigo, parceira, falou, Tami, estou com uma vaga tal. Eu falei, nossa, por sua sorte, eu estava revisando um currículo de tal. Ah, não, mentira, não foi assim, foi o oposto. Eu cheguei até ela e falei, olha, por um acaso, se você tiver uma vaga de tal, eu acabei de revisar um currículo. Ela, nossa, Tami, eu tinha, mas essa vaga é temporária, por isso que eu não te mandei. Eu normalmente te mando só vagas tal. Ela falou, tá aqui a job description, e na mesma hora eu mandei o currículo dela. Ela falou, meu Deus, será que era para ser, né? Não sei o quê. Candidato alinhadíssimo. Dia seguinte, marcou a entrevista. Isso foi numa sexta, então no dia útil seguinte, na segunda-feira, marcaram a entrevista. De quinta para sexta, perdão. Isso foi na quinta, na sexta, marcaram a entrevista 1 da tarde. Às 6 horas da tarde, mandaram a oferta para ele. Você pode começar na segunda? Então, depende muito, porque esse candidato ele passou por um simples. Como eu já conhecia o candidato, ela nem fez a entrevista, porque eu já enviei falando, olha, já entrevistei esse candidato, já tenho o currículo, tá aqui a informação que você precisa, isso, isso, isso. Ah, beleza, então esse candidato já me parece ser um candidato que se encaixa com a vaga, na verdade, perfeito para a vaga, então eu já vou mandar ele direto para o gestor da área. Então, ela não precisou fazer a entrevista com o candidato que eu já entrevistei, porque eu já passei a entrevista para ela. E na segunda-feira ele começou. É um projeto temporário, mas é um salário legal. E ele tinha acabado de sair da empresa que ele estava trabalhando. Ele saiu na quarta, na quinta eu falei com ela, na sexta ele fez a entrevista, na sexta ele recebeu a oferta, na segunda ele estava empregado. Então ele ficou tipo 2 dias fora da desempregado. Então depende. Às vezes se a vaga for urgente, eles vão fazer de tudo para o candidato ir, mas normalmente isso só acontece rápido assim se é o candidato encaixadinho para o que a vaga está pedindo. E nesse caso ele era. Agora, se a gente tem um processo mais longo de tentar convencer, e aí até um outro ponto que eu falei do back and forth. Imagina se o currículo dele não tivesse com as informações e ela tivesse que ficar fazendo várias perguntas de ida e volta. Ele não teria começado na segunda-feira, teria demorado muito mais. Então, se o seu currículo já tem as informações necessárias para já está as informações necessárias para o cargo que você já está procurando, você corta esse tempo. Ela não precisou ficar fazendo pergunta para ele. Ela simplesmente botou ele numa entrevista porque o currículo dele estava, vamos dizer assim, perfeito para o que a vaga pedia. E bingo, ele passou, porque ele era o que a vaga procurava e ele negociou $5 por hora de aumento ainda. Então ele ganhou um aumento em cima do valor que eles estavam oferecendo. Mas quando a gente não tem um currículo com essas informações, a gente depende do recrutador entrar em contato, fazer pergunta, aí a gente demora para responder, porque às vezes a gente não entra no LinkedIn todo dia, aí responde 3 dias depois, aí o recrutador não vê, daí ele responde 2 dias depois, isso daí já foi uma semana, só de tentar fazer um encontro entre o candidato e a vaga. Então depende muito, assim, é literalmente uma resposta de consultor.
Depende, depende de vários fatores. Adorei o final, assim, é uma resposta de consultor. Depende. Aproveitando de falar no currículo, você falou currículo robusto, um currículo que tem storytelling. Como que eu construo um currículo robusto? Ó, eu tenho uma regrinha, e essa é uma regrinha minha, tá? Mas é um currículo que eu desenvolvi dentro desses últimos 4 anos e já encaminhei para vários recrutadores, já recebi elogio de vários recrutadores. O que que ele tem? Ele literalmente, ele dá toda a informação, tanto voltada para uma tese que vai puxar tagzinhas de palavras-chave de acordo com a vaga, quanto para um recrutador dando um Ctrl F lá no seu currículo e tentando digitar React e achando lá, ou procurando o ciclo. E aí, o que que ele tem? Ele responde as seguintes perguntas que a gente nem sabia que a gente precisava responder, tá? E isso é uma coisa que eu também não sabia antes, mesmo quando eu estava trabalhando em RH 10, 14, 10 anos atrás, 11 anos atrás, que é o seguinte: o que foi que eu fiz para essa empresa? Com quais ferramentas? E quais resultados essa ação e essas ferramentas geraram para a empresa? Quando a gente responde isso daí dentro de um currículo, é totalmente diferente de eu executava o que tinha que ser executado diariamente. Tá, mas o que precisava ser executado? Então, eu sempre uso um exemplo de vagas de suporte. Porque quando a gente está trabalhando com suporte, a gente responde tickets diariamente, certo? Então, eu posso receber lá 100 currículos que vão estar escrito: respondia tickets diariamente, auxiliava o gestor da área, auxiliava na escrita da documentação de suporte. Beleza, isso daí é o mínimo que você faz quando você trabalha com suporte, certo? Aí eu recebo lá 100 currículos, 90 currículos estão exatamente assim. E os outros 10, eles estão lá. Respondia a 40 tickets diários utilizando Zendesk, com 90% de resposta dentro das primeiras 24 horas, escalando os outros 10% para suporte nível ou level 2 ou 3, com tempo de resposta de 48 a 72 horas. Tipo, em uma bullet point, eu matei o currículo das outras 90 pessoas, porque eu disse o quê? O que eu faço? Eu respondia a tickets, mas qual é a minha capacidade? 40 tickets diariamente. Qual é o meu SLA? 90% de resposta dentro das primeiras 24 horas, o resto eu escalo para level 2. Qual é a ferramenta que eu utilizo? A Zendesk. Ou seja, se eu sou uma recrutadora de uma empresa que pede conhecimento em Zendesk, alguém que vai precisar responder 20 tickets diários e eu sei que o SLA da empresa é 48 horas, esses 10 candidatos, eles são os primeiros que eu vou entrevistar, porque eles atendem o dobro do que eu preciso, eles vão ter uma learning curve super curta, porque eles já conhecem Zendesk, e eles atendem com um SLA que é muito maior do que o nosso. Então, quando você tem essa informação robusta dentro do teu currículo, você não está só trazendo, eu fazia o que tinha que ser feito. Não, o que você fazia era muito importante para a empresa e o que você fazia era exatamente o que a gente precisa aqui. Na verdade, você fazia mais para a empresa anterior. Então, você é um ótimo candidato para a nossa empresa, porque a gente já sabe que você vai dar conta. Agora, eu pego muitos currículos que, assim, não tem nem inscrição. A pessoa coloca React Developer, beleza. Front-end Developer, beleza. Mas qual era, o que você tinha ali de capacidade do que você alcançava na empresa, sabe? Tipo, eu lidava com tal coisa, ou o meu limite era tanto, ou desenvolvi tal coisa utilizando habilidades e tecnologias, tal, tal, tal. Então, quando você faz isso, você deixa um currículo robusto. Outra coisa que falta muito nos currículos é eu abrir um currículo e saber quantos anos de experiência a pessoa tem. Porque muitas vezes as pessoas colocam, front-end developer, ou back-end developer, full-stack developer, data engineer, whatever. With extensive experience. Tá, mas qual é o seu extensive experience? Agora eu vou ter que ficar calculando quanto tempo dá de 24 de janeiro de 2008 até 11 de fevereiro de 2005. Tá, isso daqui dá tanto. E esse outro? Eu preciso saber o quanto de experiência você tem. Eu preciso saber se é um profissional com 5, 7, 10 anos de experiência. E aí, quando as pessoas acabam, de certa forma, deixando um currículo que falta informação, o que acontece? Os que já têm informação são as primeiras pessoas que a gente contata. E a gente contatando essas pessoas, por elas já terem um currículo tão bem estruturado e estarem tão organizadas, é difícil que elas não vão passar na entrevista.
Elas provavelmente vão. A gente já entende que um currículo bem escrito traz outras habilidades de storytelling, de comunicação do candidato. Então a gente já imagina que a gente vai entrar numa entrevista com um candidato que sabe se comportar, assim, sabe se comportar no sentido, não vai estar lá sem camisa, não vai estar, sei lá, deitado na cama fazendo entrevista. Acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Mas e a gente já imagina que a pessoa vai ter tudo isso, e a gente chega lá e fala, meu Deus, olha aqui meu candidato, faz a entrevista, porque a gente já tá super proud do candidato, assim. E aí, por que que eu, tendo esses 10 candidatos ótimos, voltaria para o LinkedIn e mandaria mensagem assíncrona para 90, sendo que eu já estou entrevistando 10 que provavelmente vão passar na entrevista? Então, é nesses pontos onde a gente perde, não tendo um currículo robusto, comparado com outros candidatos que já têm. Eles vão estar na frente sempre. Quando você fala sobre especificar experiência, me surgiu uma dúvida. O que conta como experiência é apenas o tempo que você trabalha numa empresa? Ou, por exemplo, projetos que você desenvolveu como voluntariado, eles contam também nessa soma? Então vamos supor que a pessoa ela trabalhou apenas 1 ano registrada, trabalhando ali com, eh, suporte técnico. Não, suporte técnico não é um bom exemplo. Trabalhando ali com Python. Mas ela também fez uma série de trabalhos voluntários, contribuiu para open source, tem esses projetos, mas eu não sei se é tão fácil assim comprovar essas participações, se isso conta também como experiência. Ele depende muito da empresa, porque em geral, aí não é uma escolha minha, é o que acontece no mercado, tá? E eu quero novamente, tudo que eu passo aqui para vocês é o que acontece com os meus clientes nos últimos, desde 2020. Um, em geral, por exemplo, internship, né? Estágio. Estágio já não é contado como tempo de experiência. Só que, quando a gente tem projetos e tem voluntariados, e eles são projetos importantes para o cargo que a gente está procurando, que isso é a primeira coisa, né? Às vezes a gente faz um monte de voluntariado, mas eles não estão trazendo nenhuma habilidade que vai enhance ali, que vai aumentar as nossas habilidades para com aquele cargo específico. Quando eles trazem, eu costumo colocar eles dentro de uma parte chamada projetos, no currículo mesmo. Então, eu separo do work experience e coloco projetos, para que a pessoa consiga deixar ali, tipo, olha, eu também tenho esse projeto. Então, você está olhando só o work experience, mas aqui também tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Tem tenho participado disso ou participado daquilo. Aí tem um monte de gente que tem medo de colocar essas informações no currículo porque não tem documentado, não tem certificado, não tem. Ou, por exemplo, igual você falou, a pessoa trabalhou ali como CLT, né? E às vezes o que acontece na CLT é a gente tem uma CLT como júnior, mas a gente está executando serviço de pleno, né? A gente não está executando mais serviço de júnior, mas a gente está recebendo como júnior, porque o chefe está sempre dando uma desculpinha para a gente vai fazer atualização e nunca chega. E o que eu já digo para as pessoas colocarem é: o que você executou, você não deixa o nome júnior ali, porque se você está executando serviço de pleno, você não é júnior, você é pleno. Então você deixa as execuções dentro da tua descrição. Por quê? Às vezes o recrutador pode olhar pelo tempo, mas ele vai olhar lá, fulano tem 2 anos e meio, a gente está pedindo alguém aqui com 3 anos, mas cara, fulano executou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tem contribuição na comunidade Python, tem não sei o quê. Perfeito. Já vou encaminhar o candidato pro cliente. No final do dia, não vale de nada. Ele pode, às vezes, ser a chavinha, ou pode ser que não vale de nada, dependendo do recrutador. Mas, se valer para um recrutador, pode ser a chavinha ali que te colocou entre, opa, não vou entrevistar esse candidato, para que legal, vou entrevistar esse candidato. Então, eu indico colocar dentro da parte de uma section chamada projetos. Você deixa o work experience, projects, depois o education lá no final. E o education eu costumo dizer para ficar no final, pelo simples fato de, quando você pega o template do Harvard, Stanford ou whatever, eles vão estar lá, education é a primeira coisa. Mas sim, porque você estudou na Harvard, porque você fez Stanford. A gente não fez, né? Eu não fiz. E eu fiz Mackenzie, é uma ótima universidade, mas ainda assim, para fora do Brasil, quem é, né? Tanto faz. Então, para que eu vou colocar a minha universidade ali em cima se eu estou aplicando para uma vaga que não está olhando para a minha universidade? Ela está olhando para quê? Vou resolver o problema deles? Vou. Ah, ótimo, então vou chamar para entrevista, porque eu acho que você tem cara de quem pode resolver meu problema. Não é porque você estudou na Mackenzie ou
whatever, qualquer que seja a universidade, né? Então, já aproveita essa diquinha e bota o education depois dos projetos lá embaixo. Não estou dizendo que não vale de nada, tá, gente? Isso aqui não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que não é uma Harvard da vida, então ela não precisa estar lá em cima. Ela vai lá para baixo. E seguindo aqui ainda na linha do currículo, existe também uma preocupação de colocar as palavras-chaves, porque muitas vezes quando a gente vai mandar nosso currículo, ele passa ali por um screening, por AI, não se sabe exatamente, há um grande mistério do que é que o RH faz para poder selecionar esse currículo. Então, qual que é a tua opinião sobre o uso de palavras-chave e quanto um candidato tem que se preocupar com isso? Eu acho isso super importante. Ele precisa de palavras-chave. Por quê? Igual eu falei ali, um desenvolvedor que, sei lá, colocou lá React, colocou lá TypeScript, ou então alguma coisa assim, né? E aí a gente vai... O meu primeiro ponto aqui das palavras-chave é procure as job descriptions do cargo que você está procurando, que você quer. Pegue as palavras-chave que a maioria das vagas estão pedindo. Aí você já sabe o que você normalmente precisa ter. Se você não quiser, pega todos os links, copia a job description, joga no chat GPT e fala, me dê as palavras-chave mais utilizadas dentro de todas essas job descriptions que eu te mandei. Ele vai fazer uma lista. A partir disso, por que é importante você colocar? Porque se eu estou procurando alguém lá com React, passando por uma IA ou não passando, tá? Vamos supor, só mandei o meu currículo para a Tami vai revisar. Eu vou dar um Ctrl F e eu vou procurar e eu vou ver desde quando você usa React. Porque pode ser que você tenha React no seu currículo, mas só está sendo mencionado no último ano, mas eu estou procurando alguém que o cliente quer alguém que tenha 3 anos com React. Então, deixa eu ver se tem outras palavras React dentro do seu currículo. Não tem. Aí eu vejo 20 currículos, 5 deles tem, eu vou falar com essas 5 pessoas primeiro. Essas 5 pessoas primeiro não me respondendo ou não dando certo, aí eu puxo para as outras pessoas. Então, novamente, não tendo as palavras-chave ali no momento certo, as informações certas no momento certo, você sempre vai ser depois eu vejo. Depois eu verifico esse currículo. Depois eu confiro. Por quê? Porque eu já achei outras pessoas que têm essa informação. Então, as palavras-chave, elas são de extrema importância, até, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo que eu estava fazendo hoje. Eu estava subindo um candidato que eu estou encaminhando para um cliente na ATS desse cliente. E eu coloquei tags. Ou seja, eu fui no currículo da pessoa, abri a job description, peguei as keywords que a job description pedia, peguei as keywords que o candidato tinha e subi como tags, porque isso facilita o trabalho do cliente para ele dar uma olhadinha. E se esse candidato não colocou todas as keywords que a job description pede, eu não subi todas as keywords, porque eu só comparei a job description com as palavras-chave do currículo do candidato. Então, se você tem, sei lá, CSS, mas você não colocou, eu não vou subir ali que você tem CSS. E às vezes você tem. Mas aí eu não estou subindo. Por quê? Porque o teu currículo está dizendo isso daqui e eu já vi que você já é uma pessoa qualificada que vale mandar para o cliente. Então, eu vou mandar. Mas se tivesse, já entraria como uma tag nova ali, mais uma keyword. Então, esse é o ponto de você ter as palavras-chave corretas, eu não vou dizer corretas, mas eu vou dizer estratégicas, essa é uma palavra melhor. Se você tem as palavras-chave estratégicas de acordo com o cargo que você está procurando, você tem mais chance de uma conexão com a vaga. Porque daí a gente vai ficar procurando, dando um Ctrl F, ou a própria ATS vai puxar algumas palavrinhas-chave ali. Tami, só me dá um contexto, o que é o ATS mesmo? Perdão, Applicant Tracking System. É um sistema de gestão do candidato. Então, ele é diferente de um CRM, mas muitas ATS elas são embutidas com um CRM, mas é um sistema de traqueamento de candidatos se a gente for traduzir. A GUP ou GUP, como você quiser chamar, é Workable, Greenhouse, Greenboards, sempre confundo. É uma também. E aí, quando a gente sabe toda vez que a gente vê uma vaga, a gente clica Apply Now, e aí aparece lá entra numa página terceira, né? Porque ele vai mandar para uma UTMzinha. Aí você vê que é um sistema diferente do site da empresa, e aí você tem que subir seu currículo. E aí ele fala lá, suba seu currículo aqui, aí ele puxa teu nome, então não sei o quê, e na hora que chega ali no Work Experience, ele não puxa. Mas você tem que escrever tudo do zero. Isso daí é uma ATS.
Só que o que acontece também em relação à ATS? Às vezes o nosso currículo não está readable, então não dá para fazer o parse. E aí, quando não faz o parsing direito, ele não puxa a informação para o sistema. Aí você tem que digitar. Então, se você estiver subindo o teu currículo, e toda vez que você sobe, ele te pede para reescrever o teu work experience, o problema provavelmente não é a ATS. O problema é o pass rate do seu currículo. Seu currículo não foi escrito de forma em que dá para ler, dá para ser legível e, portanto, puxar as informações. Já aproveitando o ATS um pouquinho mais a fundo. Ah, essa dica é valiosíssima. E aí, esse erro geralmente é porque as divisões das sessões não está com os nomes que se espera? Não necessariamente os nomes que se esperam, mas faz sentido. Você vai colocar lá Joana e tá escrito Work Experience, não vai puxar. Mas é uma questão de como você salvou, porque hoje em dia muitas pessoas fazem currículo no Canva, né? E aí coloca aquele currículo visual. Só que na leitura de um PDF, o visual não é lido, o que é lido é o texto. Então, eu não sei porque carambolinhas, eu adoro falar essa palavra, carambolinhas. Se for uma coisa, pode retirar, desculpa a palavra, a palavrinha. Mas o carambolinhas, eles ensinaram pra gente que tem que ter um currículo bonito. Eu até entendo que antigamente não passava por um sistema, então o currículo bonito chegava na mão da RH, você ia deixar lá nas empresas. Lembra quando a gente batia na porta dos outros? Posso deixar o meu currículo aqui? E você deixava o currículo e tinha que estar todo bonitinho. Hoje em dia não é mais assim. Eu até vi um post hoje de manhã que eu falei, nós posso bater palma 500 vezes? Que era uma profissional de RH falando, gente, hoje em dia não funciona currículo bonito. Você joga ele num sistema, a máquina não fica vendo um currículo bonito ali, o sistema não vai olhar um currículo bonito, ele quer saber o que está escrito. Então, pode ser por isso. Até porque quando a gente faz uma coluna no Word, por exemplo, ele vira uma coluna. A gente lê da esquerda para a direita, de baixo para cima, depois da esquerda para a direita, de cima para baixo, perdão. Esquerda para a direita, de cima para baixo, depois sobe de novo, esquerda para a direita e desce. Quando a gente cria um currículo no Canva, a gente bota uma imagem, um ícone, uma linha para dividir as colunas. Só que ele não entende que isso é uma divisão de coluna. Então, quando a gente puxa tudo, sai lá, nome, work experience, e aí sai, sei lá, tipo, suas skills, porque ele tá puxando tudo, e aí ele puxa daqui para lá, ele puxa as duas colunas juntas. Então, sai um monte de palavra misturadinha. Isso daí fica não legível. A gente não consegue entender, nem se a gente der nem eu, baixando o currículo, selecionando tudo, dando um Ctrl+C e jogando num Word, não vira um currículo, vira uma mistureba. Então, eu sempre indico fazer currículo no Word e salvar para PDF. Se for fazer currículo no Canva, tenha certeza de que o teu currículo está com bom pass rate. Tem uma plataforma que eu indico, ela se chama Enhance CV. Enhance CV, eu te mando depois, daí você pode postar aqui para o pessoal. enhancecv.com. Ele te dá uma questão do pass rate. Ele vai dar um score do currículo. Ignora o score. Olha o score do pass rate, que é quantos por cento o meu currículo está legível, né? Quanto que eles conseguem puxar do meu currículo. Nossa, dica valiosíssima, muito bom. Anotei aqui e aí depois se puder, só por garantia, me mandar o link e eu coloco na descrição desse episódio. Eu queria falar um pouquinho sobre o processo de entrevista. E eu já queria começar pensando quais são as coisas que um candidato pode fazer no início, que pode já queimar ele logo no início, queimar a largada e já tira ele do processo. Então, pensando no que evitar. Eu vou trazer para a gente começar pela etiqueta de entrevista, né? Ter um background legal, tá num ambiente em que tá em silêncio. Aí a pessoa fala, ai, Tami, mas por que, né? Se eu vou trabalhar tão bem quanto. Mas é que eu costumo fazer essa analogia aqui de quando você está procurando um parceiro, uma parceira, você não chega num jantar mostrando todos os seus podres. Você chega, oi, tudo bem, não sei o quê, olha a gente sorrindo e a gente não sei o quê. Por quê? Porque a gente se vende, certo? Quando a gente está indo para um dating. É a mesma coisa quando você está indo para uma entrevista. Porque se eu começo a ver que você está, de certa forma, não respeitando muito
não me respeitando muito, como é que eu vou esperar que você vai respeitar o time depois que você já tiver uma certa conexão com o time? Então, assim, a gente precisa. Eu sei que você pode falar, mas é que eu sou assim. Beleza, mas às vezes a cultura do time não é assim. Então, a gente procura bastante uma questão de cultura também, que normalmente vem do tipo: como é que a pessoa está se comportando? Onde é que a pessoa está? Entendemos que, gente, tô num café hoje porque a minha internet caiu. Beleza, é só você falar. Ninguém vai arrancar sua cabeça por isso. E é um ponto que a gente esquece, né? As pessoas olham o recrutador como se fosse um bicho de sete cabeças, do tipo, meu Deus, se eu não falar a coisa certa, já era e não sei o quê. E a gente esquece que comunicação é tudo. Então, seja upfront. Olha, hoje eu não estou em casa, mas eu queria tanto fazer essa entrevista com vocês que eu entrei daqui de um café. Então, já vou deixar avisado, antes da gente começar, que se tiver algum barulho no fundo, me desculpem, eu vou até manter no mudo enquanto vocês estiverem falando. É totalmente diferente da gente simplesmente entrar numa call com alguém que está ali sem camisa, parece que está em qualquer lugar, barulhento, não está nem aí para coisa, porque daí já demonstra, tipo, poxa, você já não está nem aí para entrevista, você não vai estar nem aí para o trabalho também. E outra, quando a gente está encaminhando o candidato para o gerente da área, a gente também quer impressionar o gerente da área. Então a gente quer que o candidato seja um bom candidato. E se eu mando um candidato que vai entrar sem camisa para o gerente da área, o gerente da área vai falar, ou o meu cliente no final, né? Que isso, Tami? Não vou mais te mandar vaga. Olha o profissional que você está me mandando. Você acha que esse é um ótimo profissional para trabalhar com a gente? E eu, assim, eu não tenho problema nenhum das pessoas trabalharem em qualquer lugar. Eu adoro fazer isso. Trabalho do café, trabalho de casa, trabalho da praia, trabalho da montanha, trabalho de todo lugar, desde que eu trabalho. Minha entrega precisa ser entregue. Mas quando eu tenho uma primeira reunião com algum cliente ou alguma coisa, eu estou sempre em um bom setup. E se não é um setup muito bem organizado, eu explico o porquê upfront. Então, acho que a primeira coisa, assim, a levar em consideração é a etiqueta da entrevista. Esteja num local clean, num local limpo, num local com um bom background, né? Vai fazer entrevista do banheiro, sei lá, alguma coisa assim. Acontece, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui eu não tô inventando, eu tô falando porque já aconteceu em algum momento. Eu já fiz até entrevista uma vez com uma profissional que ela estava na casa dela, com a porta aberta, e a porta aberta dava a porta para o banheiro. No meio da entrevista saiu um cara fechando o zíper da calça com coisa. Eu falei, custava ter fechado a porta, porque eu não queria ver um profissional, uma pessoa saindo do banheiro abotoando um zíper com a porta aberta. Então, assim, é mais uma questão de, tipo, no final do dia também você pensa, atenção aos detalhes. Se a pessoa não está atenta aos detalhes ao redor onde ela está, como é que ela vai estar atenta aos detalhes da vaga, aos detalhes do dia a dia do que precisa fazer? E um outro ponto também é a clareza da comunicação. Tente se comunicar de forma clara, que é totalmente diferente de ter um inglês uau, né? Primeiro que inglês perfeito não existe. Outra coisa é que a gente fala português, a gente não fala inglês. Então, todo mundo já sabe disso. Ninguém pode reclamar que você tem um accent, um sotaque ou alguma coisa. Então, esteja preparado para se comunicar de forma efetiva, não de forma perfeita. Porque se você começa a errar muito, aí você começa a ficar nervosa, nervoso, você não consegue mais pensar nas outras respostas. E aí você vai entrando num buraco e você não consegue mais sair, a entrevista vai por água abaixo. E um outro ponto é muitas pessoas fazem isso. Não leiam na entrevista. Eu sei que vocês querem dar o melhor de vocês, mas no final do dia, a gente só quer conhecer um pouquinho de vocês, porque a primeira entrevista de triagem, ela é sempre para ver, tem as habilidades que estão pedindo? Como se comunica? Como se comporta? Vou passar para o gerente. E aí depois a conversa começa a ficar um pouco mais técnica. E aí dentro dessa parte, é a parte onde você vai estudar a parte técnica que estão pedindo ali na job description e que você também pode perguntar dentro da entrevista. Mas a questão de leitura, ela demonstra muito a falta de segurança, né? No caso, a insegurança, e um pouco de dificuldade na comunicação. Porque imagina se aqui agora a Nialda tivesse me passado todas as perguntas e eu só estivesse respondendo as perguntas que ela fez para mim. Se ela me perguntasse alguma coisa diferente agora, eu não ia conseguir responder se eu tivesse escrito tudo, né? E isso daí trava muito, porque no dia a dia, a comunicação com o seu time, ela não é pré-feita. Olha, nós vamos entrar na call amanhã e a gente vai fazer as seguintes perguntas e vocês precisam responder. Não é assim que ela acontece.
Então, da mesma forma, é importante que vocês consigam estar preparados para a entrevista, mas não estar com o script para responder. Porque o que acontece no final, quando as pessoas acabam fazendo isso, elas não respondem a pergunta. Elas leem a resposta que elas já tinham preparado, e às vezes a resposta não é a resposta da pergunta que a gente faz, mas a pessoa já deixou preparadinha ali. Então, apesar de às vezes parecer, alguns de vocês podem até estar ouvindo isso falando, nossa, como assim? Acontece muito. Então, se você é essa pessoa que escreve antes de entrar na entrevista, eu tenho uma outra dica para você, mas eu passo depois. Agora eu fiquei curiosa. Então vamos de dica. Ó, eu indico, é que eu não sabia se ia vir uma outra pergunta ou não. Como vocês perceberam, não tem nada pré-gravado, né? A Nilda não me mandou nenhuma pergunta, eu não escrevi elas. As minhas dicas em relação à entrevista são: leiam a job description, anotem as palavras-chave e as frases-chave do que você precisa para essa vaga. Porque muitas vezes a gente entra numa call e a gente tenta se vender, só que a gente esquece de se vender para a vaga. E aí a gente chega lá e fala, porque eu sou uma ótima vendedora, porque eu tenho tantos anos de experiência com vendas, porque eu tenho tantos anos de experiência com marketing, eu tenho tantos anos de experiência com RH. Tá, mas a vaga é para desenvolvedor. Cadê a sua experiência como desenvolvedor? E a gente tem essa mania de achar que a gente está preparado para se vender. Só que a gente esquece, tipo, cara, se você está se apresentando, né? Minha mania de falar cara, eu chamo todo mundo de cara. Se você está se apresentando ali e a vaga está pedindo, sei lá, SQL, né? Vamos colocar aqui. Você se apresenta, oi, eu sou Tami, eu tenho tantos anos de experiência, como você já viu no meu currículo, trabalho com tal coisa há tanto tempo, a gente tem feito, ultimamente eu estou fazendo um projeto de SQL, opa, pronto, o recrutador ouviu a palavrinha ali que, estão pedindo isso, legal, me conta mais sobre esse projeto aí. Então, quando você se prepara com palavras-chave ao invés de textos-chave, você consegue controlar um pouco mais e se vender melhor. Como é que você faz isso? Eu sempre indico a fazer uma lista de palavras-chave e de experiências chaves ali, né? Não somente da palavra, mas às vezes uma frase, né? Eles estão pedindo alguém que tenha desenvolvido tal coisa, com tal coisa e tal coisa. Se você tem, menciona isso. Por que você não mencionaria? Aí o que acontece quando a gente não faz isso? A gente sai da entrevista com aquela sensação de, nossa, eu poderia ter falado tanta coisa, mas se você tivesse feito um bullet points do que você precisa falar, você ia falar tudo, você não ia esquecer. É só você carregar. Eu tenho uma coisa aqui, eu tô fazendo isso enquanto eu falo com vocês, eu vou fazendo as anotações. Esses meus risquinhos aqui é de bullet points. Então, agora que eu tô falando da questão de bullet points, aí eu vou lá e coloco SQL, beleza. Eu coloco X, beleza. Eu coloco Y, coloco Z. Tá tudo lá na job description. E eu já trabalhei com tudo isso. Eu vou lá, no meio da entrevista, enquanto eu tô me vendendo, falo um pouco sobre você, falo rapidamente sobre mim, não passo 20 minutos falando sobre mim, falo rapidamente sobre mim, de forma que o que eu fale vai causar essa vontade da Nielda de falar. Quero saber mais. Foi exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês. Depois eu conto. Não, me conta agora porque eu quero saber. Você também pode fazer isso com o recrutador. Me conta. Beleza, trabalhou com SQL? Nossa, legal, me conta mais o que você está fazendo, porque é exatamente o que a gente está precisando aqui, alguém que está fazendo isso. Quero saber um pouco mais. E aí você vai levando isso não somente no summary ali para se apresentar, você vai levar isso durante a sua entrevista inteira. O que vai acontecer no final? Você vai olhar para essa bullet point, você já riscou SQL, você já riscou João Maria, não sei o quê, sobrou lá X, Y, Z. Aí você vai fazer o quê? Final da entrevista, muito obrigada pelo seu tempo. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar ou gostaria de dizer? Aí você vai dizer, tenho, na verdade eu tenho. Eu sei que vocês estão pedindo alguém com experiência com XYZ na job description. A gente não teve tempo de conversar sobre isso, mas eu só queria mencionar que eu também tenho experiência. Desenvolvi tal coisa e tal coisa utilizando XY e fiz tal coisa com Z, mas isso daí a gente pode conversar depois. Agora, em questão à pergunta, a minha pergunta é sobre o processo. Quais são os próximos passos? Quando é que eu posso esperar uma resposta positiva ou negativa de vocês? Olha como é diferente a gente terminar uma entrevista falando eu sei do que vocês estão pedindo, eu estou dizendo que eu tenho o que vocês estão pedindo, eu sou tão organizada, que eu já me programei para dizer que a gente não endereçou tal coisa na call, mas eu tenho experiência. E aí eu quero saber, quando é que vocês vão me dar uma resposta positiva ou negativa? É totalmente diferente do, se tem alguma coisa para perguntar? Não tenho nada não, muito obrigada, tchau. E vai cada um para um lado e aí às vezes o recrutador esquece de te dar um feedback ou qualquer coisa. Quando você faz essa pergunta, você pode falar, porque eu vou adicionar na minha agenda.
pessoa vai te dar uma resposta, daqui 2 semanas. Então, daqui 2 semanas você chega no recrutador e fala, tem uma resposta para minha entrevista? Então, é muito mais organizado e fluido a forma, e no final do dia, quem acaba conduzindo a entrevista é você e não o recrutador. Apesar de não parecer, mas é você que está dando as iscas para o recrutador puxar e você falar mais sobre o que você quer falar, porque é o que vai te vender para aquela vaga, é o que vai fazer eles acreditarem que você pode ser um bom candidato. Aí depois você tem que segurar o tranco e apresentar na prova técnica, né? Então, quando você chegar ali na entrevista técnica, já que você falou tudo isso na primeira entrevista, manda a bala, né, e entrega o que você vendeu, entrega o seu peixe. Por isso que é importante sempre falar a verdade. Tem depois a prova técnica. Então, sempre falar a verdade, ser transparente, saber vender o peixe, mas garantir que você vai conseguir entregar ali. Exato. Não minta nunca no currículo de vocês. Inclusive, se tiver a questão da job description ali, que vocês vão fazer o bullet point, e tem bullet points que vocês não têm experiência, esses bullet points vocês podem endereçar com, por exemplo, eu trabalho com Monday.com há muito tempo, mas eles estão pedindo a Asana. Você usa Asana? Não, mas eu uso Monday.com há muito tempo. Então, learning curve, exatamente, minúsculo, pouca coisa. Você já tem uma coisa parecida. Então, você vai de uma ferramenta para outra. Tipo, não tenho isso que vocês pediram, mas eu tenho muita experiência com uma ferramenta que é muito parecida. Então, para mim, não vai ser um problema nenhum aprendendo, vai ser um aprendizado super rápido. Olha como você, ao invés de só entregar, tem experiência com isso? Não. Acabou. Não tenho, mas eu tenho experiência com outra coisa que é muito parecida. E eu dou conta. E você também demonstra confiança ali, né? Perfeito. E quando a gente pensa na entrevista de emprego aqui, brasileiro, indo para uma empresa internacional para poder conversar ali com o recrutador, também tem uma questão de diferença como o brasileiro costuma expor e falar e se comunicar, que às vezes é diferente. Então, essas diferenças culturais. Quais são as principais diferenças culturais que a gente tem que ficar atento na hora que a gente fala, para ter certeza que a gente está falando a linguagem daquele recrutador ali? Pensando na diferença cultural mesmo que a gente tem. Quando a gente está trabalhando com vagas remotas globais, a gente vai lidar com gente do mundo inteiro. Você pode estar se candidatando numa empresa americana, pode ser que você vá lá e mande o currículo para mim, eu responda para você e mande você para um recrutador de uma empresa americana e seja um indiano que vai te entrevistar, seja um chinês, uma chinesa que vai te entrevistar, ou ucraniana, ou whatever. Então, assim, acho que a primeira coisa é aquela clássica regrinha de venda, shadow. Você faz uma sombra de como está a pessoa. A pessoa está mais quieta, você não vai chegar gritando, tipo, não, acalma, segue o que a outra pessoa está seguindo, mas sempre tentando criar um raporte. Eu sou uma pessoa bem aberta, assim, então eu gosto de fazer uma brincadeira aqui e ali, mas eu analiso o ambiente, aí eu faço uma brincadeira, a pessoa não ri, eu falo, tá bom, não vou mais fazer brincadeira, mas eu estou tentando cortar, quebrar o gelo. Mas o primeiro ponto, assim, para mim, seria a questão de shadowing. Entenda como é que tá ali do outro lado, como é que a pessoa tá te tratando, porque às vezes você chega super feliz e a pessoa tá super introspectiva ali, e aí você fica naquela situação meio estranha, você fala, nossa, não sei se eles gostaram muito de mim e tudo mais. Então tente levar bastante na questão de refletir o que o recrutador está trazendo aqui para vocês. E eu vou trazer um pontinho que é mais uma coisa de vício de linguagem, assim, que nós brasileiros costumamos ter, que é falar o ok no final, né? A gente sempre tem mania de falar assim, I'm Tammy, ok? Parece que quando você fala, tipo, nice meeting you, what's your name? Aí a Nielda fala, Nielda, ok? Ai, parece uma coisa meio rude. Então, quando eu falo com as pessoas, eu sempre digo, não falem o ok no final, porque quando a gente fala um ok em inglês, é quase como se a gente estivesse cobrando a pessoa de que ela já soubesse aquilo. Então, quando a gente fala I'm Tammy, ok? Parece que, tipo assim, você não leu? Meu nome tá aqui embaixo. E então, eu sei que não é por mal, e alguns já estão até acostumados, mas só para não parecer uma comunicação mais rústica, eu vou dizer assim, mais grosseira, vamos tentar cortar o ok. Eu sempre indico, corta o ok do final. Fala, I'm Tammy. Acabou. Não precisa falar o ok. E é um vício de linguagem que a gente tem como brasileiro. Eu vejo isso muito, muito, muito. Falo com muita gente que ainda fala ok. Eu já falei, mas eu já consegui cortar esse vício aqui. Eu troco ele pelo
Então eu sempre dou uma segurada no tipo, ó, se eu vou falar alguma coisa, eu vou pensar, eu troco por um. E é isso. Eu nunca tinha reparado nisso do ok. Eu estava fazendo entrevista com a minha irmã esses dias, que ela estava fazendo uma entrevista para a Europa. Né? Eu falei, vamos fazer uma mock aqui, né, para eu te ajudar e tudo mais. E ela começou a entrevista inteira, ok, ok. Eu falei, para com ok, que senão você parece que está cobrando a pessoa de saber o que você está falando, só para não parecer rude. No final do dia, assim, as pessoas relevam e tudo mais, mas por que não melhorar sempre, né? Então aqui fica uma dica. Tami, para vagas de emprego que não declaram no início quanto que vão pagar, né, e tem aquela frase clássica: "Salário competitivo" para o mercado. Em que momento do processo seletivo é interessante já trazer essa discussão? Olha, eu sou uma pessoa muito direta, então eu vou ensinar as pessoas a serem diretas também. Eu acho que falar de salário num primeiro momento não tem problema nenhum. Agora, se entrar na vaga já falando de salário, poxa, você já separou o seu tempo ali, né? Então, cria rapport com a pessoa e aí no final você discute um salário. Como é que você discute um salário? Falando, olha, eu sei que a vaga está pedindo um budget, né? Um salário competitivo e tudo mais, mas em respeito ao seu tempo e ao tempo da empresa e também ao meu tempo, eu gostaria de pelo menos ter uma ideia de qual é o range, qual é o mínimo, qual é o máximo, porque se não for de acordo com o que eu estou procurando, eu prefiro nem gastar o seu tempo e continuar a entrevista, mas saiba que eu estou muito interessado. Eu só quero, é só por uma questão de respeito ao seu tempo. Quero salvar o nosso tempo aqui para que a gente não prossiga até o final e eu descubra que o salário é R$ 1.000, né? Tipo, então, assim, salário competitivo, mas eu não ligo de, tipo, conversar budget com as pessoas, com os profissionais na primeira call. Inclusive, as vagas que eu tenho, elas sempre têm um budget. Então, quando o recrutador fala, ai, não tem budget, mentira, toda empresa tem um budget. Você não teve a cara de pau de perguntar para o cliente qual é o budget, você não tem coragem. É só isso. Esse é o ponto. Qualquer recrutador que fala, ai, não tem um budget, mentiroso. Se você pressionar o cliente para dizer, o cliente vai dizer. E pode ser que o cliente vai dizer, ah, não tem. Tá bom, mas paga $8.000? Não, não, não pago. Então você tem um budget. Paga 6? Não, não pago. Então 5? Ah, não, 5 até vai. Ok, então esse é o meu range. Então, assim, é mais uma questão de, tipo, eu acho que os recrutadores, eles ainda não estão preparados para, de certa forma, bater de frente com o cliente e falar, eu sei que você tem um budget. Eu não vou chegar aqui com um profissional de $15.000 e vai dizer que é ok. Não, não, Deus me livre. Então você tem um budget. Mas eu acho válido para essas vagas que não tem, eu acho válido vocês já confirmarem. Ou vocês podem até entrar no seguinte: qual é o budget de vocês? Né? Ah, não, por menos de $3.000 eu não trabalho. Beleza. Então, chega no recrutador e fala: olha, qual que é o budget de vocês? Ah, não, a gente não tem, não posso dizer. Mas você sabe me dizer se é maior do que 3? Entre 3 a 4 ou menos do que isso? Às vezes ela vai falar: não, eu acho que é menos. Então, beleza. Não me interessa. Próxima vaga, vou para outro. Eu não vejo problema nenhum perguntando isso desde que você só não chegue. Eu só estou aqui pelo salário, porque daí fica difícil convencer um recrutador a continuar o processo. Mas no final do dia eu sei, todo mundo quer ganhar bem, eu também quero ganhar bem. Não sei porque que é o problema das pessoas falarem que elas querem ganhar bem. Mas essa é a minha dica sobre isso. Perfeito. Então, tem aí essa dica. E Tami, agora a gente está andando para o final da entrevista. Eu quero fazer 3 perguntinhas de curiosidade sobre você, para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. A primeira é: o que você tem aprendido atualmente, que você tem estudado, e pode ser relacionado ao seu trabalho ou não? Eu fiz um curso de Golang, então eu estou tentando aprender a programar. Na verdade, eu fiz um curso de introdução à programação, mas o professor ele decidiu utilizar Go e aí eu falei, bom, agora está na minha listinha, então eu estou tentando aprender a programar. Já tentei com Swift há uns anos atrás, quando a minha irmã estava jogando aquele joguinho de iPad, né, que aprende a codar, mas eu comecei lá, então estou aprendendo devagarinho a codar. Parabéns, parabéns pela iniciativa e depois me manda updates, fiquei curiosa agora. A segunda pergunta é: como você gosta de aprender? Pensando muito mais na metodologia e na sua abordagem. Cara, isso é uma pergunta bem difícil, porque eu gosto muito de ter alguém me ensinando, assim, ter um professor me ensinando, mas depende muito do momento.
porque eu preciso estar muito focada naquilo. E ultimamente, a gente sabe que hoje em dia a vida fica bem difícil de você ter um tempo de silêncio, né? Você quase não consegue ter um tempo a gente quase não consegue ter muito tempo assim pra gente. Então eu prefiro aprender com um professor, mas num espaço em que eu fale, olha, celular desligado, sem nada apitando, porque se apitar eu não consigo prestar atenção. Mas aprender por mim, assim, tipo, parar, sentar, ler, ler alguma coisa na internet, assistir algum vídeo na internet, eu prefiro ter um professor em que eu consiga fazer as perguntas e colocar um pouco mais a mão na massa. E sempre com a mão na massa. Porque se eu for só ler ou só assistir e não escrever, não botar a mão na massa, eu tenho dificuldade guardando. Perfeito. E a última pergunta é: quais rotinas e hábitos você tem cultivado na sua vida para você conseguir se desligar do trabalho no final do dia e recarregar suas baterias? Eu tenho tentado, eu sempre gostei de acordar cedo, então eu gosto de começar o dia cedo, porque o começo do meu dia acaba sendo, beleza, essa parte do dia para mim. Porque depois do resto do dia, quando parece que o mundo também levanta, aí tudo fica uma correria, porque eu tenho clientes fora, então a time zone é bem diferente, né? Então o que eu costumo fazer é começo do dia, assim, eu tento tirar para mim, acordando bem cedo, dando comida para os meus cachorros, fazendo meu café. E aí, às vezes, eu paro no meio do dia para um exercício ou uma academia, assim, para poder ter um tempo para mim. E final de semana dividido entre família e às vezes apagar um incêndio. Então, se eu não faço isso durante a semana, eu nem sempre acabo tendo o final de semana. Então, eu acabo fazendo manhã e um bloquezinho da agenda, assim, durante o dia mesmo. Perfeito. Tami, eu gostaria de te agradecer por essa conversa. Fazia um tempão que eu queria poder trazer alguém que trabalha com recrutamento para poder ter essa conversa e foi muito esclarecedor. Foi um prazer te ouvir. Você pensa de forma tão clara, tão linear, é fácil de entender tudo o que está falando, tudo o que você explicou. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse episódio vai se beneficiar muito dessa conversa. E eu gostaria aqui de deixar agora o espaço aberto, caso você tenha alguma mensagem final ou se você tem algum serviço seu que você queira divulgar, fica à vontade, o palco é seu. Muito obrigada pela oportunidade, oportunidade, Nielda. Eu vou até falar de novo. Muito obrigada pela oportunidade, Nielda. Na verdade, eu queria só deixar uma mensagem para as pessoas, porque eu sei que às vezes quando a gente fala assim, pelo menos 3 anos de experiência, que é o que o mercado mostra e tudo mais, é um pouco desafiador e assim, não motivacional para as pessoas que estão começando. Mas todo mundo que está há 5 anos trabalhando, eles começaram em algum lugar. Então, se você não começar agora, daqui 5 anos, você não vai ter 5 anos de experiência. Então, assim, não quer dizer que não exista vagas para vocês fora do Brasil, em empresas gringas, para vocês poderem exportar o serviço de vocês. É mais difícil? É. Então, o ponto aqui é não se comparem com o timing das outras pessoas. Porque tem até muitas pessoas sênior que ficam 1 ano e meio procurando. A segunda coisa é faça um plano estratégico. Parece bobeira, mas é verdade. Faça um plano estratégico. O que eu tenho agora? O que eu quero ter daqui a 1 ano? É viável? É um objetivo, um smart goal ali que a gente vai colocar que é um objetivo que dá para ser feito? Ou ele é muito um sonho fora? Então vamos trabalhar dentro do objetivo que dá para ser feito. Para que eu alcance esse objetivo, o que eu preciso? Pesquise quais são as stacks, quais são as tecnologias, as tools que são utilizadas ou que são solicitadas dentro do cargo que você gostaria de estar daqui a 1 ano. Tal. Não tenho A, B e C. Coloque num plano para você estudar A, B e C. Você não precisa ser perfeito em tudo, mas se a maioria dos cargos estão pedindo A, B, C, D, E e F, com um pouquinho de conhecimento nas A, B e C, seja essa pessoa daqui a 1 ano. Não tente apressar as coisas, porque a gente não aprende de um dia para o outro e a gente não vira expert de um dia para o outro. Eu não aprendi tudo isso de carreira ontem. Eu passei 6 anos e meio morando fora. Eu trabalhei na Austrália, eu trabalhei em Singapura, voltei para o Brasil, continuei trabalhando. Há 4 anos eu trabalho com empresas fora. E só no último ano, assim, que eu comecei a conseguir ter mais visibilidade e trabalhar mais e conseguir ajudar mais brasileiros. Então, não é de um dia para o outro que a gente consegue conquistar as nossas coisas. Mas também, se a gente deixar sempre para depois, a gente não vai chegar lá nunca. Se a gente começar um pouquinho, de pouquinho a pouquinho, e fazendo passo a passo, uma hora a gente consegue. Então, não se compare com as outras pessoas.
se compare com você mesmo. Seja um pouquinho, uma parte coach motivacional, mas é muito real. Seja melhor do que você era mês passado, ano passado. E é só assim que você vai conseguir continuar crescendo. Se você estagnar, as outras pessoas passam você, mas mais do que isso, você não vai se passar, né? Você não vai conseguir algo melhor. Então, vá fazendo esses bloquinhos de conhecimento, de experiência e principalmente de muitos erros. A gente não vai aprender se a gente acertar tudo, a gente aprende com os erros. Então, errem bastante. Aproveitem para errar bastante para vocês poderem aprender. Essa é a minha lição, eu diria, a minha fala motivacional aqui para vocês. Essa foi a Tami Silva. Eu vou deixar todos os links da Tami aqui na descrição do episódio. E esse foi mais um episódio do Free Code Camp em português. Até a próxima. Tchau, tchau.